Glória a Deus, boa noite na paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria estar com vocês hoje, ministrando aqui uma palavra. E eu pensava nessa tarde, aliás, essa semana toda, sobre uma palavra e algo que veio muito forte no meu coração, e é algo que eu sempre procuro praticar, não é? E desde muito novo, é ter meta, ter objetivo, saber onde quer chegar, saber o que você quer. E eu tive uma experiência essa semana passada, ou retrasada, atendendo alguém, e a pessoa falava assim: olha, pastor, eu falei, mas qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo? E ele estava bem desanimado, tal, e ele dizia assim: não, minha meta é ganhar um dinheiro, ter sucesso. Eu falei: meu irmão, isso não é meta, isso é muito vago, isso é muito genérico, isso não é um pedido, isso não é um objetivo. E muitos de nós, não é, muitos crentes incorrem nesse mesmo erro, de achar que, eu quero ser feliz. Isso não é meta, não é? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, não é? Aí já é uma meta, mas você tem que ser mais específico ainda. O livro A Quarta Dimensão, Paul Yang-Shu, ele fala muito acerca de fazer orações específicas, especificar o máximo que você puder. E eu falei para ele: não, mas qual que é o seu objetivo? E ele falou umas 10 coisas. Aí, por final, eu falei: não, meu irmão, eu quero saber o que você quer. E ele falou assim: não, pastor, eu quero limpar 5 casas por dia, que ele tem um schedule de casa, 5 casas por dia. Falei: agora isso aí é meta, né? Você quer ter um schedule grande, isso aí não é meta, né? E muitas vezes, amado, nós cometemos esse mesmo erro, porque eu preciso ter metas em áreas específicas da minha vida. Por exemplo, a área mais importante é a área espiritual, né? Então tem a área espiritual, tem a área da sua saúde, a área da família, a área do ministério, a área do seu trabalho, e muitas áreas que são diferentes umas das outras. E quando nós perguntamos assim, se eu perguntar, por exemplo, para você, com certeza muitos vão ter uma resposta genérica, uma resposta vaga, que não vai ser algo específico, que não vai ser uma meta, um projeto, um objetivo. Pode ser um sonho, mas nós precisamos de ter. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre você sabe onde você quer chegar, você tem meta, você tem objetivo exato, específico, nas áreas que eu falei. E existem outras áreas, área social, área da amizade e profissional, muitas outras. Mas eu quero falar um pouquinho acerca disso, e nós vamos ver aqui, segundo a palavra de Deus, o que principalmente Paulo, né, ele fala acerca disso. Olha só, o que Paulo diz? Olha, 1 Coríntios 9, 25. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, um prêmio que acaba. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Então, Paulo está dizendo aqui: olha, o atleta em tudo se disciplina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma coroa incorruptível, não é? Assim luto eu, assim corro eu, não como sem meta. Eu luto não como desferindo golpes no ar. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, elas fazem muito movimento e pouco progresso, não é? Então eu posso ficar aqui, correndo aqui a noite inteira, sem sair do lugar, gastando energia e correndo, e às vezes eu estou até andando para trás, ao invés de andar para frente. E, infelizmente, na vida de muitas pessoas, por não terem metas claras, por não terem objetivos mensuráveis, não é? Em todas as áreas da vida, ela não consegue ir muito longe. Por quê? Porque falta disciplina. Então, Paulo, ele está falando ali, ele não está falando para atleta, ele está falando para crente, mas ele está usando um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que ganha uma maratona, a maratona de Boston, será que essa pessoa teve disciplina? Ela tem disciplina? É um dos atletas que tem mais recordes, né? Que ganhou mais prêmios, mais títulos, é o Cristiano Ronaldo.
E ele é um cara hiperdisciplinado. Ele diz que, as pessoas até dizem, cara, você é louco. Mas ele ouviu uma entrevista falando assim, não, mas isso para mim é prazeroso. Virou um prazer, a disciplina que eu tenho virou um prazer. E, infelizmente, amados, muitas pessoas não atentam para esse pequeno detalhe, que é a disciplina da hora que acorda. Sabe, toda pessoa de sucesso, espiritualmente, tá? Todo grande homem de Deus, grande mulher de Deus, eram pessoas extremamente disciplinadas. Pessoas que tinham uma rotina. Nós vemos a rotina como algo negativo. Só que a rotina, amado, é algo extremamente positivo. Você tem uma rotina saudável, uma hora de acordar e você ser disciplinado, a hora de você ter o seu período de oração. Então isso aí, amado, é muito importante. E Paulo está falando exatamente sobre isso. Ele corre não sem objetivo, não sem meta. Ele luta não como desferindo golpes no ar. Então eu queria que você pensasse um pouquinho hoje. Você tem metas específicas? Você sabe onde você quer chegar? Eu vou fazer 61 anos domingo, dia 7 de setembro. Irmãos, eu tenho tanta meta, tanto objetivo, que eu acho que eu vou ter que viver até os 100, 120 para alcançar tudo, né? Porque a minha cabeça fica só criando meta, objetivo, querendo, sabe? Eu fico sonhando e planejando e projetando e trabalhando para que tudo isso aconteça. Muitas vezes vem aquele desânimo, né? Aquele pensamento, mas você já está velho e tal. Eu falo, não. Essa palavra aposentadoria, no meu vocabulário, ela não existe. Só aposentadoria para me receber do governo, aí tudo bem, mas para mim parar de trabalhar, não. Então, eu quero que você pense o seguinte, na sua vida espiritual, qual é o seu objetivo? Não é? Ah, pastor, eu quero ter experiência com Deus, eu quero... E o que você tem feito para isso acontecer? O que você tem feito? Quais são os seus passos, não é? Por exemplo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ter uma experiência poderosa com Deus, eu quero ter dons de Deus, eu quero abençoar pessoas, e tudo você tem que ter uma motivação. Qual o motivo, não é? Que você quer ter poder de Deus, unção de Deus, graça de Deus, autoridade de Deus? Qual é o motivo? Ah, para mim ser conhecido, para mim ser... Aí a gente vai lá para Tiago e diz assim, olha, vocês oram e não recebem, pede e não recebe, porque pede pelo seu próprio prazer, pelo seu próprio orgulho. Então a motivação, mano, é algo muito importante. Quando você tem objetivo, tem meta. Nós, como cristãos, nós temos sempre que pensar nisso. Qual é o objetivo? Não é? Qual é a meta? Alguém uma vez falou comigo, não, pastor, eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar nessa terra, porque eu quero passar na cara de todos os meus parentes que eu tive sucesso. Eu falei, meu irmão, para. Deus não está nisso, brother. Se você falar que você quer prosperar para ajudar a comprar uma casa para sua mãe, ajudar o seu irmão a comprar uma casa, seu tio, a doença lá da sua sobrinha, aí tudo bem, é algo nobre. E muitas vezes, amado, nós temos que ponderar exatamente isso. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, você tem meta na sua vida espiritual? Você tem meta na sua saúde? Você tem meta na sua família? Você tem meta na sua vida profissional? Você tem objetivo, sabe onde você quer chegar? Sabe? Porque quem tem meta, amado, ele tem um gás a mais, ele tem um ânimo a mais, sabe? E principalmente, amado, quando sua meta é bem específica. Quando você pede, você busca a Deus, você ora, sabendo exatamente o que você quer. Porque o que é fé? Fé é a certeza do que eu quero. E a convicção daquilo que eu não posso ver. Então, fé é saber especificamente o que você quer, nos mínimos detalhes, e você fechar os olhos e você enxergar aquilo. Eu, por exemplo, quando eu fecho os olhos, eu vejo uma igreja com 1000 assentos, 1000 cadeiras, com a escola, com o daycare, com a quadra de esporte, um centro esportivo, não é? Então, esse é o sonho, é o projeto, é o objetivo, é a meta. E eu vejo cada detalhe dessa meta. Hoje eu estava ali de frente a LA Fitness, ali na Rota 1, ali no Lowe's. Eles estão vendendo aqui lá 15 milhões. Eu parei, eu fui na Lowe's, fiquei parado lá assim uns 10 minutos olhando, imaginando o nome assim, IBVN Church, bem grandão, lá onde tem LA Fitness. E eu imaginava, eu falei, meu Deus, levanta alguém aí com 10 milhões, 5 milhões a gente consegue pagar, 10, para a gente dar entrada nisso aqui, ou para a gente comprar isso aqui, não é?
Então eu fico sonhando, eu fico imaginando e vendo os detalhes. Então, mas a fé é quando você fecha os seus olhos, você vê aquela pessoa que você sonha, aquele marido, aquela esposa, aquela família, aqueles filhos, aquela casa, o seu trabalho, aquele cheque que você recebe toda semana de $5.000, $7.000, $10.000. Não tem ninguém que acredita nisso? Nenhum amém? Meu Deus, que povo incrédulo. Você era para você ter dado um pulo na cadeira e falar, aleluia, sou eu, Deus. 5.000 por semana. Né? Sabe por quê, amado? Isso é impossível? Sim ou não? Não. Eu consegui o contato agora de um rapaz, que ele era da nossa igreja, que ele tocava, né? Filho de imigrante. E aí foi um rapaz buscar um bolo lá da Suzana, que é cunhado dele. Eu falei, e aí, o fulano de tal? Ele falou, não, já está atendendo, porque ele estava formando em medicina lá em São Domingo. Né? Aí eu falei, não, me passa o contato. Aí já marquei uma consulta com ele, o cara hoje é médico. Ele era aqui, um jovem igualzinho você aqui, ó. Hoje ele é médico, deve estar ganhando talvez 5.000 ou mais por semana, né, eu creio, certo? E está atendendo pessoas, e está fazendo a sua carreira, e um dia ele esteve aí sentado nessa cadeira aí que você está sentado lá em Medford, não é? Então, amados, você vê que a Bíblia, quando ela diz, olha, tudo é possível aquele que crê. E crer é ter meta, crer é ter objetivo, crer é saber exatamente o que você quer. Não importa. E nós temos que ter meta em todas as áreas, área espiritual, área da saúde, área familiar, área profissional, área social, né, de viagens, de passear, de lazer, de turismo. Agora, veja bem, Paulo fala acerca disso. Para que eu possa alcançar minhas metas, eu preciso ter disciplina. Eu preciso saber, eu preciso ter objetivo e não ficar gastando energia à toa. Porque a pessoa fica dando golpes no ar, ela está gastando energia e não está fazendo nada, não está saindo do lugar, não está vencendo coisa nenhuma, não está atingindo nenhum objetivo. Agora, veja bem, nós precisamos ter um projeto. Olha o que Isaías diz aqui, 32:8, olha, mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele perseverará. Então eu tenho que ter projeto e o projeto tem que ser nobre. O que é uma coisa nobre? É uma coisa que não é só para mim, é que vai abençoar outras pessoas. Então, se é a sua carreira, se é o seu, eu tenho falado sobre isso, quando a pessoa às vezes está pintando uma casa, ela diz, olha, eu estou pintando que eu vou abençoar essa família, esse lugar vai ficar mais bonito. E não interessa se você for um médico, ou uma dentista, ou o que for, não interessa. Interessa, amado, é que você inclua outras pessoas nesse projeto. Não pode ser um projeto egoísta. Não pode ser algo que eu penso só em mim. Então nós temos que ter essa visão de um projeto com nobreza. Agora veja bem, ali Provérbios 16:1 diz assim, olha, as pessoas podem fazer seus planos, porém o Senhor é quem dá a última palavra. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então seja qual for o plano, amado, coloca diante de Deus. Coloca na presença de Deus, apresenta para o Senhor, diga, Deus, esse é o meu projeto, eu sei que o Senhor tem mais do que eu penso, mais do que eu imagino, mais do que os meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, é mais do que o Senhor tem para mim. Então está aqui meu projeto, meu plano, e você começa a orar em cima disso, você começa a planejar, começa a buscar, e quanto mais detalhado for o seu plano, quando você escreve o seu plano, sabe, isso é algo muito poderoso. Nós não temos muito esse costume, mas eu li um livro, me esqueci o nome do livro, que ele fala de uma pesquisa da Harvard, que eles fizeram durante 30 anos, essa pesquisa. Pegaram as pessoas que estavam saindo lá do college, que formaram, e a pesquisa era o seguinte, era para acompanhar o sucesso dessas pessoas. E parece que, se não me engano, era 9% que escrevia as metas, 9% dos alunos, ou 10%, que escrevia as suas metas, colocava no papel, que colava os seus objetivos, escrito. Você sabe, depois de 20, 30 anos, as pessoas tinham mais sucesso, eram exatamente aquelas que colocavam no papel os seus projetos, aquelas que escreviam, aquelas que tinham um quadro com aquilo que elas sonhavam, sabe, isso é muito poderoso. Como é que Deus fez Abraão ter fé? Que Abraão, quando Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, você vai ser pai de uma multidão.
E Abrão riu, Abrão disse assim: Senhor, eu sou velho, a minha mulher é estéril, o meu servo vai ser meu herdeiro. E Deus falou assim: não, Abrão, vai ser da sua semente. E Abrão então pega uma escrava e gera nela um filho, e de agora esse vai ser meu descendente. E Deus falou: não, Abrão, vai ser da sua esposa, vai ser de Sara, não vai ser da escrava. Sabe, e aí Deus então começa a trabalhar com Abraão, e a primeira coisa que Deus faz com Abraão é o seguinte: Abraão, conta, olha, sai da tua tenda, Abraão, olha para as estrelas, você pode contar? E Abraão olhou para o céu assim, né, no deserto, não tinha cidade perto, não tinha energia elétrica, e quem já esteve na roça sabe como é que o céu é na roça. E ele olhou e falou assim: Senhor, é mais do que eu posso contar. E Deus falou: a sua descendência será como as estrelas do céu. Depois Deus chegou para Abrão e falou: Abrão, você pode contar o pó da terra, a areia? E Abrão falou: Senhor, não tem como contar. E falou: a tua descendência será tão numerosa como a areia, como o pó da terra. Agora veja bem, amados, quando Abraão saía à noite da sua tenda, e ele olhava para as estrelas, o que ele lembrava? Promessa de Deus. Quando ele olhava durante o dia, tirando a areia da sandália, o que ele pensava? Promessa de Deus. Sabe? Deus estava trabalhando a visão de Abraão, a fé, a certeza do que você quer e a convicção daquilo que você não pode ver com os olhos carnais, porque os olhos espirituais, os olhos da imaginação, esses têm que funcionar, amado. Crente que sabe o que quer, que quer as coisas, que quer vencer, que quer ter o objetivo, ele tem que saber o que ele quer, ele tem que enxergar com os olhos da fé. O objetivo para a sua família, o objetivo para a sua vida espiritual, para o seu ministério, o seu chamado, e você precisa de ter essa sensibilidade, você precisa de praticar isso. Deus trabalhou na visão de Abraão, e depois Deus falou assim: Abraão, agora o seu nome não será mais Abrão, pai exaltado, seu nome agora será Abraão, pai de uma multidão. O nome de Sara não será Sarai, mas será Sara, princesa ou mãe de muitos. E Abraão então diz: olha, aí alguém chega e fala: ô, pai exaltado. Ele falou: não, agora é pai de multidão. E o pessoal fala: pai de multidão? Como assim? Sua mulher é estéril. Ele falou: Deus mudou o meu nome. Amados, nós precisamos entender o quanto que isso é poderoso. A fé vem por ouvir. Você sabe qual é o problema de muitos? É que diz assim: ah, mas tudo para mim é mais difícil, eu não vou conseguir, não vai dar certo, a crise está grande, eu não tenho documento, e arruma tanta desculpa, amado, e isso aí só atrapalha, isso aí só impede a pessoa, amado, de ter meta, objetivo concreto, definido, alimentar a sua fé. Então isso é muito importante. Agora veja bem, quando você sabe o que quer, os problemas não te paralisam. Quem sabe o que quer, quem tem meta, quem tem objetivo, pode passar por crise, problema, tragédia, o que for. Olha o que o salmista diz aqui, Davi diz: olha, ainda que um exército inteiro me cerque, eu não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Olha o que Gênesis 50, então Davi foi um homem perseguido. Davi, amado, quando ele foi ungido rei, de repente ele pensou assim: agora minha vida vai mudar. Mudou mesmo, mas mudou para pior. Agora ele era perseguido por Saul, Saul queria matar ele, foram muitos anos, né? Se não me engano, 12 anos fugindo de Saul, correndo, escondendo e sendo cercado, e Saul muitas vezes teve pé de pegar Davi, Davi teve chance de matar Saul 2 vezes, não matou. Então, ele passou por crise, ele passou por tragédia, mas aquilo, amado, era uma preparação. Mas ele não desistiu, por quê? Porque ele sabia o que ele queria, ele sabia o que Deus tinha na vida dele, ele sabia que ele ia sentar no trono de Israel e ser um dos maiores reis que já existiu. Agora veja bem, Gênesis 50, 20 fala de outro homem que passou por uma tragédia grande também. Olha, aqui fala de José, vendido pelos irmãos, foi escravo lá no Egito, trabalhava como escravo, se destacou, chegou a ser chefe na casa de Potifar, acusado injustamente pela mulher de Potifar, ficou preso. Agora ele é um escravo preso, passou ali muitos anos, mas de repente Faraó tem um sonho, e ele interpreta o sonho e se torna o grande governador, o segundo no Egito, o primeiro abaixo de Faraó. E aí aqui no final, quando o seu pai morre, seus irmãos estão, aqueles que venderam ele, que mandaram ele para o Egito como escravo, e José fala assim: olha, vocês planejaram mal contra mim,
mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Então, mesmo com a tragédia, por quê? Porque José tinha um plano, José tinha um projeto, José tinha um sonho, José sabia que Deus tinha algo grande para a vida dele, e mesmo com a tragédia, mesmo com os problemas, mesmo com toda a crise que ele passou, ele permaneceu firme. Agora, veja bem, não interessa o que acontece com você, o que vai fazer a diferença é o que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você. A diferença, mas é se você tem um objetivo, você sabe onde você quer chegar. Tinha um rapaz foi dar uma palestra, e o cara muito rico, não é? O cara tinha avião, tinha uma reciclagem de lixo, tinha uma frota de caminhão, avião particular, helicóptero, cara muito de Deus, uma família linda, cara disciplinado, ia para a academia fazer exercício. Ele chega na empresa dele, depois de tomar café com a esposa, com os filhos, levou os filhos na escola, foi para a empresa e fazia questão todo dia levar os filhos para a escola, e não deixava o motorista levar, ele queria levar, tomava café com a esposa, ia para a empresa, na portaria o porteiro, ô seu fulano tal, obrigado, o meu filho já foi operado, o senhor pagou a cirurgia dele, eu quero te agradecer, eu não tinha dinheiro. Ele falou, olha, fala para ninguém, fica com você, e eu estou orando pelo seu filho, ora por mim também, e entra e tal, e ele passa ali com a sua, deixa o carro, e chega a faxineira, falou, doutor, eu queria te agradecer, minha filha está quase formando, o senhor está pagando a faculdade dela, eu quero louvar, um homem que ajudava as pessoas, e ele está dando uma palestra na universidade, e ele falando de sucesso, falando de ter meta, falando de ter objetivo, aquilo que eu estou falando para vocês hoje, né? Falando de Deus, falando de como Deus ajuda, de colocar na mão de Deus, de ter um projeto e alguém levanta lá na plateia, na universidade, e alguém fala assim, ô doutor, desculpa, o senhor está falando muito bonito aí, mas o senhor nasceu em berço de ouro, o senhor deve ter recebido uma herança, o senhor não sabe o que eu passo, eu moro na favela, eu moro no projeto, meu pai é alcoólatra, então o senhor está aí, muito bonito o senhor desculpa, mas para mim não vale nada. E aí ele falou assim, ô meu jovem, como é que é seu nome? Aí ele falou, meu nome é Maurício. Falou, pois é, Maurício, senta aí que eu vou te contar a minha história. Seu pai é alcoólatra? Ele falou, é. Falou, o meu também era. Eu não recebi a herança dele. Pelo contrário. Seu pai bate na sua mãe? Falou, ele não é louco, se ele bater eu mato ele. Falou, pois é, o meu batia na minha mãe. O meu, aliás, matou a minha mãe na minha frente. Meu pai, numa briga lá, um dia chegou bêbado, trancou a porta, pegou a chave, e ele começou a espancar minha mãe, nós fomos para cima, ele bateu na gente, e ele pegou uma faca e começou a esfaquear minha mãe, e nós desesperados, ele falou, vou matar todo mundo, vou matar vocês, que estão correndo atrás da gente, eu e meu irmão gêmeos, eu consegui pular, quebramos o vidro da janela, me cortei aqui, ó, fugi para um lado, meu irmão fugiu para o outro, era uma noite muito escura, estava chovendo, e eu corri no centro da cidade, me perdi ali, eu era muito novo, e eu corri para um lado, meu irmão correu para o outro, e quando eu estava correndo, eu dizia assim, eu nunca vou ser igual ao meu pai, eu nunca vou fazer o que meu pai fez. Eu fui para a cidade, eu fui estuprado, fui abusado, eu catei lixo na rua, eu comecei a catar papelão, e eu vendia papelão ali, e dormia na rua, debaixo da ponte, aí eu arrumei um carrinho daqueles carrinhos lá que tem na cidade, que carrega o papelão, depois eu arrumei um cavalo, comprei o cavalo ali carregava, fiz uma carroça, depois comprei um carrinho velho, pus uma carreta, carregando papelão, e de repente eu consegui montar em reciclagem. Tudo que eu tenho veio do lixo. Tudo que eu tenho, eu consegui do lixo. Eu tenho helicóptero, eu tenho avião, eu tenho tudo. Mas eu tomei uma decisão. O dia que eu vi meu pai matar minha mãe, eu decidi que eu nunca ia ser igual a ele. Eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo na minha vida. Eu sabia o que eu queria. E quando eu envolvi ali com lixo, falei, cara, eu vou mexer com lixo e o lixo vai me tirar dessa vida. Do outro lado do país, um homem sai do bar bêbado, o outro puxando o outro, e os dois, o cara fala, que você me chama para beber e não tem dinheiro, cara, e o dono do bar correndo atrás deles, e ele sai correndo e fala, cara, você saiu da cadeia tem 15 dias, você vai voltar para lá, meu irmão, não vou andar contigo mais não, tá maluco, cara, você não parece que não pensa? E ele falou, eu tenho razão para ser revoltado, rapaz, está pensando o quê? Eu tenho razão de ser revoltado. Quando eu era pequeno, meu pai matou minha mãe na minha frente, meu irmão. Eu que consegui fugir, por isso que eu sou de jeito, cara. O dia que eu saí correndo, eu falei, eu vou matar esse cara, a última coisa que eu faço na minha vida é matar meu pai.
E fui para a rua, passei fome, fui abusado na rua, sofri demais. E olha, eu tenho um irmão, meu irmão deve ser pior do que eu. Era irmão do cara. Passaram pela mesma tragédia, só que eles tiveram decisões diferentes. Não importa o que você passou, não importa o que aconteceu na sua vida. Qual que é a sua decisão, a sua meta, seu objetivo? Qual é o seu ideal? Você sabe o que você quer? Você tem um objetivo? Esses dois homens passaram pela mesma tragédia. E essa, amada, é uma história real, não é ficção. Depois de muitos anos, o milionário conseguiu encontrar o irmão, tentou ajudar, mas o irmão, aquela vida dele, usando droga e tal, né, ele, sabe? Olha só, qual a sua atitude quando você é injustiçado? Qual a sua atitude quando as coisas não correm como você espera? Olha só, Mateus 6:22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que grandes trevas serão. Tem outra tradução que diz: seus olhos são a janela do seu corpo. Se os seus olhos são bons, se você enxerga as coisas com bons olhos, se você consegue extrair algo bom, mesmo de algo ruim que aconteceu, você pode ter certeza que você vai brilhar. Sabe? Isso é muito sério. A história de José mostra isso. José, ele mesmo na cadeia, aliás, mesmo como escravo, ele se destaca, ele dá o seu melhor, ele se aplica, ele tinha todo motivo do mundo para ser emburrado, para ser preguiçoso, ele era o filhinho do papai, mas quando ele está lá na casa de Potifar, ele dá o melhor, Potifar olha e fala: cara, esse cara é diferente, esse menino aqui é diferenciado. E aí ele se destaca, Potifar coloca ele como chefe, mordomo na casa dele. A mulher de Potifar coloca o olho, quer seduzir José, quer ir para a cama com ele. Ele diz: não, eu não vou pecar contra Deus. Por causa disso ele vai para a cadeia. Na cadeia ele se destaca. Na cadeia o carcereiro vê algo diferente e fala: esse cara é diferenciado, esse cara é diferente. E aí ele começa a ser o chefe lá na cadeia. Irmãos, nós precisamos de ter essa mentalidade, sabe? De fazer as coisas com excelência. A Bíblia diz: tudo que tiver a mão para fazer, faze conforme as suas forças, dá o seu melhor, porque no além por onde você vai, não há trabalho, projeto e nem coisa alguma. Sabe, uma vez alguém chegou para mim e falou assim: não, pastor, é porque minha patroa é injusta, minha patroa não é legal, eu faço o trabalho de qualquer jeito mesmo. O dia que eu tiver meu schedule, aí o senhor vai ver. Aí eu falei assim: minha irmã, se você não mudar a sua mentalidade, dificilmente você vai ter um schedule. Pode até ter, mas um schedule michuruco, um negocinho. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: olha, aquele que é infiel no pouco, aquele que é infiel no alheio, quem lhe confiará o que é dele? Aquele que é infiel no pouco vai ser infiel no muito, sabe? Então nós precisamos, mas, de entender isso. Tudo é uma preparação. Quando você está sendo injustiçado, sabe? Eu inconscientemente, sem saber de nada, né? Quando eu tinha 12 anos, 10, 11, 12 anos, eu era office boy. E eu pegava a bicicleta lá no centro de Goiânia e eu trabalhava no despachante. E o meu patrão gostava demais de mim, que eu lavava o carro dele, engraxava o sapato dele, varria a porta da loja. Eu, quando tinha o tempo, e ele via aquilo. E a secretária, que já trabalhava lá há muitos anos, ela tinha um ódio de mim terrível, ela não gostava de mim, porque o patrão levava chocolate para mim, me presenteava e tal, e ela não gostava, ela tinha ciúme. E aí, o meu patrão viajava muito, eu chegava lá de manhã e ela falava assim: ó, tem um processo aqui para emplacar o carro, aqui para emplacar. E eu transferi o carro, e eu pegava a bicicleta, ia lá no DMT, que é Departamento Municipal de Trânsito, pegava o carimbo, tinha que entrar na fila, eles batiam o carimbo lá, assinava que não tinha multa. Aí eu ia lá no DNR, né, que é Departamento Nacional de Estrada e Rodagem, é do Brasil todo, que não tinha multa em outros estados. Aí ele carimbava, assinava, pegava a fila e tal. Aí eu ia lá no DERGO, que é o Departamento Regional do Estado de Goiás, Departamento de Trânsito do Estado de Goiás. Aí eu ia lá para ver se não tinha multa no Estado de Goiás. Então, isso aí demorava 1 a 2 horas, dependendo da fila, 3 horas.
E eu ia e tal, e era longe, eu pegava a bicicletinha, e voltava lá no escritório, lá, talvez meio-dia, né, ou depois do almoço, falou, já vou almoçar então. Depois do almoço eu chegava, ela falava, tem outro processo aqui, ó. Eu falei, mas por que você não me deu os dois? Estava aqui na gaveta, eu esqueci, vai lá, vai lá, vai lá. Irmãos, eu sabia que era covardia dela, que meu patrão não estava lá, se ele tivesse, ela não fazia. Mas aí eu pegava a bicicleta, mas pensa no menino que saía bravo, saía chateado, falava, ele é uma covarde. Às vezes ela fazia isso 3 vezes por dia, me punha para mim não ficar quieto lá no escritório. E eu saía de bicicleta e falava, covarde e tal, mas rapidinho, mas eu falava assim, quer saber? Vou ficar com as pernas grossas, vou engrossar as pernas, punha a marcha bem pesada, e ia tal, tirava a camisa, falava, vou pegar um bronze. Aí eu ia, animava todo, já pensando, tem gente que vai para academia e paga, eu estou fazendo academia de graça, sabe? Isso mudava a minha mente, eu parava de ficar bravo. Eu mudava completamente. No quartel, eu fui servir lá em Brasília, e tinha um sargento que não gostava de mim de jeito nenhum. E o quartel era muito grande, tinha umas ruas lá, onde não passava ninguém. E era aquelas folhas, tinha muita árvore. E ele pegava lá para me castigar, falava, De Faria, vai varrer isso aqui, eu não quero ver uma folha no chão. E eu pensava assim, sargento, por que o senhor não trouxe uns 5 soldados? Tem um monte de soldado lá. Cala a boca, é você que vai fazer sozinho. Irmão, que sumia de vista a rua. E eu falava, vassoura desse tamanho. E eu falava, que covardia, por que não trouxe uns... Isso aqui não passa ninguém aqui, isso é só para me punir. E eu começava a falar, quer saber, vou engrossar os braços aqui, ó, perna. Com aquela vassoura. E mudava tudo, tirava a camisa, falava, vou pegar um bronze. E tirava a camisa e, sabe... A tarefa não mudou, o braço não engrossou, a perna não engrossou, mas fez um bem tremendo para mim naquele dia. Fez um bem, por quê? Porque eu vi alguma coisa boa, né? É igual aquele Karate Kid lá, o filme, já viu? Limpar a vidraça? Pois é, a mesma coisa, pintar, né, no céu aqui, ó, o Mr. Miyagi lá, o mestre, né? Então, amado, sabe por quê? Qualquer tarefa que você for fazer, você pode achar algo positivo. Ao invés de ficar emburrado, ao invés de ficar triste, ao invés de ficar quando é injustiçado, como a secretária lá, ela queria me prejudicar, ela me mandava lá, podia ter mandado os 3 processos de uma vez, ela mandava um, depois mandava outro, depois mandava o outro. Eu pegava aquela filha e tal, sabe? Mas são coisas que não tem como você evitar. Então, amado, quando você sabe enxergar alguma coisa boa, se os seus olhos são bons, você vai conseguir ver alguma coisa boa. Alguma pessoa que é injusta, alguma pessoa que é má, você consegue ver a qualidade dela. Sabe, isso em relacionamento, amado, é essencial. Em amizade, no casamento. Você precisa começar a enxergar coisas boas na pessoa. Não existe uma pessoa que tem só defeito. Quem tem o olho ruim, quando o olho é mau, ele só vê defeito na pessoa. E aí, a vida dele vai ser treva, o casamento vai ser treva, a família vai ser treva, vai ser problema. Agora, quando eu consigo ver coisas boas, quando eu consigo focar, entenda uma coisa, tudo que você foca, você potencializa, tudo. Um rapaz estava em casa e de repente o lixo começou a pegar fogo. E aí ele falou, o cara crente, né? Ele falou, demônio, sai, Satanás, sai. Apagou o fogo, falou, sai, está repreendendo todo mundo em nome de Jesus. E foi ver televisão lá, aí de repente o lixo começou a pegar fogo de novo, sozinho do nada. Ele falou, Satanás, você está aqui, vai sair e tal. E aí ele começou a observar, ele tinha ganhado uma bola de vidro grande, e a bola de vidro estava na janela. E o sol pegava na bola e criava um foco diretamente no lixo. E aí pegava fogo. Já pegou uma lupa e pôs a lupa assim para dar um foco, já viu? Ela dá um foco e aquilo queima em poucos minutos. Você pode deixar um jornal aí no chão 10 anos, mas se você pega uma lupa daquela, ou até mesmo um óculos, você pega o óculos, consegue fazer um foco, ele pega fogo. Por quê? Porque criou um foco. Então, mas tudo que você foca, você expande. Se você foca o defeito da pessoa, o defeito dela vai virar um gigante. Irmão, tem gente que consegue fazer uma formiga virar um dinossauro. Tem gente que consegue, um probleminha desse tamanhozinho, ela consegue fazer um monstro. E aí depois vai sofrer por isso. Por quê? Porque os olhos não são bons. Porque o olho bom consegue ver as coisas boas. O olho bom consegue ver as qualidades. O olho bom consegue ver as oportunidades. O olho mau não. Então olha só,
Quem não tem meta gosta de ver dificuldade. Olha só, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Quem olha para o vento não planta, quem olha para a nuvem não colhe. Sabe o que isso quer dizer? A pessoa que fica esperando condições ideais para fazer, para empreender. Eu quero ter as condições ideais, eu quero ter tudo arrumadinho, tudo. Irmão, isso não existe. Sabe? Geralmente as grandes oportunidades surgem quando você não está preparado, quando você está quando as coisas. E aí você tem que ter coragem para encarar o negócio e fazer acontecer. Então, amado, nós precisamos de ter isso na nossa vida espiritual, no casamento, né? Não fique esperando, faça. Sabe? Agora veja bem. Outra tradução diz assim: o agricultor que espera condições de tempos perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, ele não colhe. Certa vez, um cavalo caiu numa cisterna. Era um cavalo muito caro. E ele, no campo ali, ele caiu dentro de um poço. E o poço estava seco. Só que o poço era muito fundo. E aí eles tentaram tirar o cavalo o dia todo. Tentaram passar uma corda para subir. Ele era muito pesado, não conseguiu. E tal, pensou, falou, não vai dar certo. Vai demorar demais para cavar um buraco para ele sair aqui. Vai ser muito custoso. Essa terra aqui é muita pedra. Para cavar isso aqui vai ser complicado. E aí eles falaram, mas o bichinho vai ficar sofrendo aí? Falou, então vamos enterrar ele, né? Vamos enterrar ele, que ele, pelo menos, ele não fica sofrendo. E aí tinha um monte de terra do fosso que eles tiraram, e eles começaram a jogar terra dentro do fosso. E o cavalo começou lá, a terra caindo em cima, e falou, opa, o que é isso? E começou, né? E tal, a terra vem, e ele joga e tal, e quanto mais ele jogava a terra, mais ele se esquivava da terra, e ele foi sapateando e tal, foi subindo, daqui a pouco ele saiu. Aquilo que era para enterrar ele, acabou salvando ele. E assim, amado, por quê? Porque ele não desistiu, ele não abriu mão, ele não se entregou. Ele falou, não, eu não vou morrer. E o pessoal jogando terra, e ele sacudindo a terra, e não deixava ser enterrado, e pisava em cima da terra, saía e tal, até que ele conseguiu sair do buraco. É assim, amado, com quem não desiste. Com a pessoa que tem foco, a pessoa que tem objetivo, a pessoa que sabe o que quer, a pessoa que tem fé. Porque ter objetivo, ter meta, isso é ter fé. Quem tem fé tem objetivo, tem meta, sabe o que quer. A fé é a certeza do que você quer e a convicção daquilo que você não pode ver. Agora veja bem, quem tem meta não dá atenção à conversa de outros. Isso aqui é algo muito sério, amados. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Eclesiastes 7:21. Olha, não fique escutando tudo que os outros dizem, pois você poderá ouvir o seu empregado, o seu amigo falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Quantas amizades não terminaram? Quantos relacionamentos não terminaram? Às vezes por causa de uma fofoca, por causa de, falou isso, falou aquilo outro. Olha só o que o homem mais sábio do mundo escreveu. Não dê ouvido ao que se diz a respeito de vós, porque senão você vai ouvir o seu amigo te amaldiçoar, seu irmão falar mal de você, você vai ouvir, e sabe que você também muitas vezes tem falado mal dos outros. Todo mundo fala mal dos outros. Então, mas isso é muito sério, sabe? Eu fui visitar uma senhora no hospital, aí ela estava meio emburrada lá, um bicão. Eu falei, minha irmã, está doendo? Ela falou, não, pastor, estou sedada, depois remédio que não está doendo, não. Ela tinha sido atropelada. Falei, mas parece que você está meio aborrecida. Ah, estou mesmo. Falei, o que é que foi? Ah, o meu roommate falou mal de mim, falou mal do meu filho, eu estou chateada demais, fiquei sabendo, os fofoqueiros, bando de fofoqueiro, que fala mal dos outros, e ela descascou dos caras. E aí eu falei assim, minha irmã, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Você também não fala mal dos outros? Ela falou, como assim, pastor? Falei, não, de vez em quando, assim, uma vez por ano, você também não fala mal dos outros? Ah, pastor, todo mundo fala. Falei, então, meu irmão, se você fala mal dos outros, por que você está tão aborrecida que falaram mal de você? Né? E ela ficou brava, fechou a cara, e eu falei, pois é, irmã, pode orar? Falou mais nada. Falei, a irmã ficou chateada comigo. Aí eu orei com ela, a hora que eu ia saindo, eu falei, eu vou voltar lá, vou pedir perdão para ela. Aí o Espírito de Deus falou assim, vai embora, deixa que eu trato com ela. Eu fui embora, e passado aí 4, 5 meses, 6 meses, não sei, ela veio na igreja, está lá, e ela falou, pastor, quer dar um testemunho? Aí eu falei, pois não. Ela falou,
pastor, eu fui atropelada, quebrei a bacia, quebrei a perna, o médico falou que eu não ia andar mais, que eu ia ficar uns 2 anos, que eu ia ficar mancando aqui, pastor, estou inteirinha, pastor, estou trabalhando já, tem só 6 meses, e Deus é fiel, Deus é poderoso. Falei, glória a Deus. E aí o pessoal vibrou, e ela falou assim, sabe aquele dia que o pastor foi no hospital, falou que eu era fuxiqueira? Falei, não, falei isso. Falou, pois é, pastor. Falei, nunca mais volto nessa igreja. Isso não é pastor, isso é um lobo, isso é um mercenário. Em vez de vir cá me consolar, vem cá falar que eu sou fofoqueira e tal. Mas eu fiquei bravo, pastor. Peguei o negócio do soro aqui, ó. Eu porque não dei conta, senão eu ia jogar na sua cabeça assim. Falei, nunca mais volto nessa igreja. E ó, o pastor saiu, eu fiquei te amaldiçoando lá. Mas aí, o Espírito de Deus falou comigo assim, pastor, está certo. Você também fala mal dos outros. E eu comecei a pensar, pastor, e falei, é verdade, eu também, de vez em quando, né? Pastor, e quando eu estou ali pensando, me arrependendo, eu falei, é verdade, Senhor, eu não posso ficar bravo. Quem que chegou lá, pastor? Os meus roommates chegou. Levou lá pão fresco, chocolate, queijo, que eu amo queijo, pastor, e levou fruta, e eles ficaram ali, pastor, nós passamos o domingo, eles passaram o domingo inteiro, nós demos tanta risada, pastor, ainda bem que o senhor foi antes deles, senão eu ia pôr eles para correr, jogar aqueles trem tudo fora, aqueles negócios, que eu estava brava com eles, ainda bem que o senhor foi antes. E eu falei, pois é, tá vendo? Não dê ouvido ao que se diz a respeito de você, senão você vai ouvir o seu empregado falar mal de você, sabe? Tinha uma formiguinha, aliás, um monte de formiga, e tinha uma garrafa com mel. E as formiguinhas estavam tudo babando com mel lá, o mel lá na tampa escorrendo, mas aqui embaixo não tinha nada, e a garrafa era escorregadia, e as formigas tudo tentando subir, e subia e descia, e aí chegou um halterofilista lá, uma formigona forte, falou, eu subo, e pá, no meio ela voltou. E aí chegou uma formiguinha pequenininha, olhou e falou, mel, e começou a subir, os outros, esquece, aqui todo mundo já tentou, esquece, você não vai dar conta, você não vai conseguir. E a formiguinha insistiu, perseverou e tal, e até que ela passou do meio, aí chegou lá em cima. E aí as formigas ficou olhando e falou, mas como pode com ela, pequenininha dele, como é que ela conseguiu? Aí alguém chegou e falou, eu sei, porque ela chegou lá. Falou, por quê? Falou, porque ela é surda. Não ficou escutando vocês desanimando ela aí, ó, falando que ela não conseguia. Porque ela não escuta, por isso que ela chegou lá. Então, às vezes, amado, nós temos que nos fazer de surdo. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai ouvir coisas que você não quer, coisas que você não gosta, coisas que não te agrada. Muitas vezes você vai ouvir, amado, críticas. Sabe? A primeira vez que eu preguei na minha vida, era um culto da tarde, só tinha 2 pessoas. E tinha o tecladista, que tocava lá e tal, e a irmã, mulher do pastor que fez o louvor, tinha só nós 5. E aí acabou o louvor, eles entraram para dentro, deixou só com as 2 velhinhas. E o rapaz do teclado, às vezes ele saía, ficava lá um pouquinho escutando, aí no final, acabei de pregar assim, né, todo feliz, preguei muito mal, preguei pouco, aí ele falou assim, 147. Aí eu falei, 147 o quê? Naquela época tinha o Fiat 147. Falei, o 147 Fiat? Ele falou, não, 147 vezes que você falou né. Aí né, então né, eu sei o Zé do né. E eu olhei para ele, eles riram, fez na frente, todo mundo criou, o pessoal riu. E eu falei, meu Deus, será que eu vou ser algum dia um pregador do né? Não sei quantos né que eu falei hoje, mas naquele dia eu falava mais. Então, amado, sabe, nós precisamos abrir nossos olhos. Agora, a pergunta que eu quero deixar com você, tem mais um aqui, ó, achei que tinha terminado. Você é um termostato ou um termômetro? Você sabe qual é a diferença do termômetro e do termostato? Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Então aqui está dizendo, amado, que você é diferente. Você é sal, você é luz. Você tem uma missão e um propósito. Agora, a pergunta é, você é um termômetro ou um termostato? A diferença dos dois é o seguinte, o termômetro, ele fala quando está calor, ele fala quantos graus está, ele fala quando está frio, se esquentar demais ele ferve, se esfriar demais ele congela. O termostato sabe de tudo.
que está errado, tudo que está bom, o tempo está bom, o tempo está ruim, ele sabe tudo. Só que é só isso que ele faz. O termostato, por sua vez, o termostato também sabe. O termostato, ele diz assim, olha, está frio, está quente. Só que a diferença é que o termômetro, ele só vê defeito, só vê o que não está bom, o que está mal, o que está... O termostato, não. O termostato, ele opa, está esfriando. Ele tem um fio que liga ele numa máquina poderosa. E quando ele vê que o negócio começa a azedar, ele manda uma mensagem. E aí, aquela máquina poderosa ativa. E aí ela muda o ambiente. Se está quente, ela aciona o ar-condicionado. Se está muito frio, ela aciona a máquina de heating. E ela começa então a mudar o ambiente. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você é um termômetro ou você é um termostato? Você é igual o camaleão, onde você chega, você mistura e fica igual? Ou você chega lá e diz assim, olha, quero fazer a diferença nesse lugar, quero fazer a diferença nessa casa, eu quero fazer a diferença aqui, ó. Sabe, existe uma máquina poderosa, você tem uma conexão direta com o Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz: o mesmo poder que excitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que opera na sua vida. O mesmo poder que excitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que opera em você. Então a pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte: você sabe realmente o que você quer da sua vida? Você sabe onde você quer chegar? Você tem metas, tem objetivo na sua vida espiritual, de ter dons, de ser cheio do Espírito Santo, de impor a mão sobre o enfermo e ele ser curado, sabe? De colocar a mão sobre a vida de alguém, essa pessoa ser batizada com o Espírito Santo, da sua saúde, né? Na sua vida, na sua família. Não importa quão disfuncional, quão difícil, quão complicado seja, você é termostato, você pode mudar isso aí. Você pode mudar o ambiente, você pode mudar tudo ali, sabe? O termostato, quando esquenta, ele não esfria o ambiente de uma hora para outra. Tem um processo, demora um pouco. Ele não esfria o ambiente, ele não esquenta o ambiente de uma hora para outra. É um processo. Mas ele não desiste, ele continua jogando ar quente, jogando ar frio, ele continua acionando ali, sabe? Até que a temperatura fica perfeita. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Você não é qualquer um. Se você tiver meta, se você tiver objetivo, se você tiver disciplina, se você focar naquilo que você quer, se você buscar, você vai ver as coisas começar a acontecer. Eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você responda para você mesmo. Na sua vida espiritual, qual é a sua meta? Quais os dons que você deseja? Ah, pastor, Deus sabe o que é melhor para mim. Meu irmão, isso é espiritualizar a dúvida. Não existe. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber quais dons você deseja, qual ministério você quer atuar. Não transfere essa responsabilidade para Deus, porque ela é sua. Aquele que não sabe onde quer chegar, vai chegar em lugar nenhum. A fé é a certeza do que você quer. No seu casamento, ou no seu futuro, qual a profissão, qual a carreira você quer seguir? Você precisa ter isso definido, isso precisa ser você precisa de disciplina para descobrir isso. O que você quer fazer? Sabe? Fazer um objeto parado, mexer, é mais difícil do que pegar um objeto que já está andando e mudar a direção dele. Por isso é que Deus quer que você faça, que você ande, que você vá. Para Ele mudar o rumo é mais fácil do que você estar parado e Deus te mostrar alguma coisa. Papai, eu quero colocar cada um desses jovens aqui na Tua presença.
Quero apresentar, ó Deus, o futuro, a vida de cada um. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa operar um milagre, Pai. O Senhor possa clarificar as metas, os objetivos. Que cada um tenha objetivo definido, Pai, em todas as áreas da vida. O que quer fazer amanhã, daqui 5 anos, onde ele quer estar daqui 10 anos. Qual é a carreira? O que ele quer na vida espiritual, nos relacionamentos, na vida financeira, na vida social, no ministério. Pai, eu quero te pedir, Deus, que nessa noite o Senhor possa mover de uma maneira sobrenatural em cada um, em nome de Jesus.